Boa noite, a paz do Senhor seja convosco neste momento. Aqui estamos mais uma vez, eu sou o Joarno e este é o canal Momento com Deus. E neste momento nós estamos aqui para continuar a nossa reflexão. Quero fazer aqui, trazer para vocês a segunda parte do vídeo anterior. É tempo de voltar, ainda dá tempo de voltar. Nós iniciamos o vídeo passado falando sobre o filho pródigo, quando ele tinha tudo na casa do pai dele. Em um determinado tempo ele sente uma curiosidade para conhecer o mundo lá fora. E eu ressaltei bem dizendo que era tempo de voltar, tempo de rasgar o coração na presença de Deus. E hoje eu quero dar continuidade nesse vídeo, que é algo que me chama muita atenção é que nos dias de hoje muitos vão e poucos são aqueles que voltam. Esse filho pródigo, ele tinha tudo dentro da casa do pai, mas ele foi e ele não estava feliz no ambiente onde ele vivia. Mas sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que o ambiente que eu e você nós vivemos é nós que temos que fazer ele alegre. Observe uma coisa, ele estava dentro da casa do pai, tinha pão, tinha água, tinha alimento, tinha um teto, mas ele preferiu ir lá fora, viver uma vida de aventura. E quantos hoje estão se aventurando neste mundo, esquecendo que existe um dia do acerto de conta, que vai chegar um dia que ele vai ter que prestar conta. Eu e você, nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós fazemos. E este filho, ele vai gastar tudo que ele tem, e ele vai sentir desejo de se alimentar com os porcos, porque o recurso acabou, o dinheiro se esgotou, a fome bateu. Só que quando acontece isso, quando o dinheiro acaba, quando a fome bate, ele vai se lembrar de uma coisa. Sabe do que ele vai se lembrar? Na casa do meu pai, eu tinha o que comer. Na casa do meu pai, eu tinha o que vestir. Na casa do meu pai, eu tinha uma cama para poder deitar. E olha a situação que eu parei. Eu olho para o meu exemplo de vida. Eu fui um desses filhos pródigos. Eu estava dentro da casa do pai. E um dia, simplesmente, eu decidi ir conhecer lá fora. E eu fui. E como foi dolorido, como foi angustiante poder experimentar na pele o que é estar lá fora. Porque assim, quando nós estamos na casa do Pai, quando nós estamos dentro da igreja, quando nós estamos na presença do Senhor, é uma coisa, Deus nos dá livramento. Deus, Ele cuida de nós. Um exemplo, agora mesmo estava descendo aqui para poder gravar. Quando eu abri a porta aqui, que eu desci as escadas, que eu entrei, um escorpião a um palmo do meu rosto. E graças a Deus ele ficou imóvel na parede e não me atacou. Então Deus, ele nos guarda nas pequeninas coisas. Deus, ele tem guardado cada um de nós. Eu fui esse filho pródigo, eu fui lá para fora. Eu me lembro um dia que eu estava saindo da igreja e eu pensei, falei, Deus, me dá cinco minutinhos para ir conhecer o mundo lá fora, depois eu volto. Meu Deus, como foi difícil para voltar. Eu passei cara a cara com a morte. Eu passei no estreito. Eu quase morri por várias vezes. Mas Deus, de todas essas, Deus me livrou. Sabe por quê? Porque Deus ainda tinha um plano na minha vida. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que pior do que voltar é ter que recomeçar tudo aquilo de novo. Porque a gente já está no caminho, a gente conhece o processo. A gente sabe como é difícil abandonar a vida da prática lá fora e se entregar 100% para o Senhor. É difícil. Muitas vezes é doloroso. É um alto preço que a gente paga. Porque a gente vem com alguns costumes, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor,
O próprio Deus, Ele se encarrega de limpar. O Espírito Santo, Ele nos lava, nos purifica de todo o pecado. Aquele filho agora ele sente fome, ele sente saudade da casa do pai. E ele vai recobrar a consciência dele e ele vai pensar, ele vai dizer: pequei contra o céu e pequei contra o meu pai, não sou digno de ser chamado teu filho, mas mesmo assim eu vou voltar. Mesmo assim eu vou voltar e vou ver o que vai acontecer, vou ver se meu pai vai me aceitar novamente. Então esse filho ele vai tomar uma decisão, reconhecendo que ele estava errado. A primeira coisa que nós temos que fazer para poder recomeçar é reconhecer o nosso erro. Porque a gente, ser humano, isso é do ser humano, a gente tem uma mania de achar culpado para tudo o que acontece conosco. Mas o maior culpado, o maior vilão somos nós. Eu quis sair da presença do Pai, eu quis abandonar tudo o que eu tinha e viver uma vida, vamos dizer assim, de loucura. Curtir a juventude, curtir a mocidade. Quase que eu não consigo sobreviver a tudo isso. Então esse filho, ele volta. E quando ele volta, ao longe ele avista a casa do pai, ele avista ali a sua morada, o lugar de onde ele nunca deveria ter saído dali. Sabe o que é mais impressionante, o que mais me chama a atenção? É que mesmo o filho tendo feito tudo isso, o pai avistou ele de longe. E o pai disse: olha, é o meu filho aquele que foi embora. É aquele que me abandonou, aquele que virou as costas, olha, ele está voltando. Imagine o pai hoje olhando para dentro de você e dizendo: filho, eu sei que você está machucado, eu sei que você está sangrando, ferido, eu sei que a sua vontade muitas vezes é de morrer, você pede a morte, mas você está voltando. Sabe o que o pai vai dizer? O pai vai dizer: olha, prepara uma festa. Ei, mata um bezerro maior que tiver, o mais gordo, porque o meu filho ele está regressando para casa. E quando o filho chega, ele não se contenta, ele não segura, ele se lança no braço do pai. E o pai não rejeita. O pai tinha todo o direito de rejeitar, de ter falado para ele: olha, não encosta em mim não, mas o pai estava ansioso esperando a volta do filho. Um filho que foi, não sabia se ia regressar, mas Deus teve misericórdia dele e permitiu que ele voltasse com vida. E quando ele volta com as vestes manchadas. Isso é exemplo de quando a gente sai da presença do Senhor, a gente não volta como a gente saiu, a gente volta sujo, o coração sujo, a mente suja, a boca suja. Mas aí o pai vai olhar e vai dizer: olha, prepara uma nova vestimenta para ele. Prepara anel para me colocar nos dedos dele. Prepara sandália nova para mim poder calçar o meu filho que voltou. Ele estava perdido, mas agora ele foi achado. Ele estava morto, porém agora ele reviveu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É tempo de voltar. Não importa como estão as suas vestes. Não importa. Não importa o que você fez há 5 minutos atrás. Se arrependa. Volte. O pai está te esperando. O pai tem uma festa para você voltar. O pai tem roupa nova. O pai tem aliança para colocar na sua mão. O pai ele tem um anel novo para poder te entregar, para renovar a aliança que existe entre você e Deus, para renovar aquele elo que foi quebrado. Por isso volta. Estamos nos últimos dias. Existe um pai e existe uma festa esperando você voltar. Por isso volte, enquanto há tempo de você voltar. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Essa aqui foi uma pequena reflexão daquilo que pode acontecer conosco. Como eu disse, já aconteceu comigo, talvez está acontecendo com você. Mas nunca se esqueça de uma coisa: Papai do céu está te esperando de volta. Então volta.